estão preparados para hoje? Tem que perguntar, porque é de embrulhar o estômago a história de hoje, é verdade. Nunca se viu nada igual, né? Termina assim: nunca se viu nada igual em Israel. Esse é o final, essa é a conclusão. O ponto é que alguns estudiosos aí pensam ser esse o texto mais macabro. Não sei nem definir muito bem os adjetivos que usam aí para esse texto. Texto mais sombrio, mais escuro, mais doloroso da Bíblia. Alguns dizem isso. Juízes 19. Então vamos ao nosso texto. Só lembrando um pouco do nosso contexto, nós estamos aqui no final do livro, tá? É a parte final, dos capítulos 17 a 21, nós temos aí o epílogo, ou seja, a parte final. Capítulos 1 a 3, introdução. Vem capítulo 3, versículo 7, até capítulo 16, é o centro do livro, que são os ciclos dos juízes. Nós tivemos lá Otiniel, Eude, Débora e Baraque, né? Gideão, Jefté, Sansão e os juízes menores, os que tem pouca coisa escrita sobre ele. Tola, Jair, Abdom, alguns outros nomes dos juízes menores. Isso está no centro do livro. Agora a gente chegou no final do livro, na parte final, capítulo 17, e nós vimos isso na aula passada, que as coisas se repetem um pouco da introdução. Por quê? Na introdução nós vimos que tem Israel não conseguindo fazer o que deve fazer em um nível tribal, e isso se estende a um nível nacional. Então no começo nós temos isso, no final também. E vimos no capítulo 17 e 18 a história de Mica, lembra? Mica e o Levita, que começa em algo familiar e se estende para algo nacional. Qual é o ponto aqui dos capítulos 17 e 18? A religião fabricada, sincretismo religioso. Mica rouba dinheiro da sua mãe, faz um ídolo lá de fundição, constrói uma casa de ídolos na sua própria casa. A religião ele cria para si mesmo o que ele quer criar. E aí vem um profissional da religião, vem um levita, completamente corrompido, e por dinheiro ele fica lá sendo sacerdote. Depois vem uma tribo inteira, lembra? A tribo de Dan, para migrar para o norte. A tribo faz uma religião para si. Então a gente vê algo que era familiar em uma casa, virando algo de uma tribo. E tomando Israel, nessa questão de sincretismo religioso. Israel sai do rumo completamente da religião correta. Adorar apenas o Senhor. E vimos que a tribo de Dan faz isso, fazendo o que o Senhor não pede. E agora, capítulo 19, nós temos também um ponto de contato aí com os outros capítulos, porque nós temos também um levita agora. Capítulo 19, 20 e 21 deveriam ser uma unidade, são uma unidade, mas não dá para a gente fazer isso aqui em 3 capítulos, como nós fazemos. A gente vai tratá-los separadamente, mas é uma unidade, porque o que vai acontecer hoje tem uma consequência no capítulo 20 e capítulo 21, está tudo ligado com hoje, tá bom? Então algumas questões introdutórias para nós entendermos o capítulo 19. Qual é o ponto? Não havia rei em Israel, lembra desse refrão? Mesma coisa, veja aí o versículo 1, naqueles dias em que não havia rei em Israel. Então esse refrão continua, tá? Não tem uma anarquia, não tem liderança para unificar a nação. Não tem gente que fala, tá errado isso, precisa orientar. Tanto que a tribo de Dan inteira faz algo completamente errado e faz. Não tem ninguém para pôr no eixo. Nós vimos que, claro, sempre teve o remanescente, mas em Juízes não é nem mencionado. Sempre teve um povo fiel, mas eram muito poucos. Não sobrou muita gente fiel para ter peso de voz ali. Tá? Então, o levita permanece um link, não é o mesmo levita, é um outro levita agora. Esses versículos, esse texto de hoje nos conta uma das histórias mais sórdidas, mais terríveis que a Bíblia apresenta. Tá? Ultrapassa em muito o que nós já lemos até agora, até o que Abimeleque fez, lembra? Abimeleque queimou uma cidade, queimou pessoas embaixo, lembra disso? Que ele colocou fogo com pessoas dentro. Abimeleque fez isso. Jefté, que sacrificou sua filha, alguns entendem que não, sim, mas que seja, ele oferece a sua filha.
nós não vimos nada parecido com o que nós veremos hoje. Tá? A história é repulsiva de fato. Tanto é que Oséias, a gente vai ver daqui a pouco, o livro de Oséias, o profeta Oséias se refere a esse episódio de hoje lá na sua profecia. Daqui a pouco a gente vai para o texto de Oséias. E a observação, a moldura é, não tinha rei. Isso é chave para a gente interpretar. Lembre-se, isso aqui é uma nota, é um comentário do escritor. Fique atento a isso. Ele fala, ó, não tinha rei em Israel. E aí ele começa a contar a história. Ele está nos dando uma chave para entender o que vai acontecer. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que queria. Não tinha ninguém para colocar o povo no eixo, tanto da questão civil, como da questão religiosa, moral. Estava tudo solto em Israel. Vamos lá. Israel fez o que era mal perante o Senhor. No ciclo do juízo, o refrão era: Israel fez o que era mal perante o Senhor, então Deus levantou os fulanos, né, midianitas, para oprimir. Agora o refrão mudou: não tinha rei em Israel, e cada um fazia o que era mais reto aos seus próprios olhos. Vamos lá, naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montana de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. O quanto de erro você pode já ver aqui? Lembra que nós falamos sobre levitas? Levitas tinham terras estabelecidas lá em Josué, em Números. Vocês ficaram nessas cidades, 48 cidades. Um levita peregrinando era algo esquisito. Ele não estava no cumprimento da sua função. O que ele estava fazendo peregrinando? Esquisito, não tinha rei em Israel, o levita fazia o que queria, tanto quanto o outro do capítulo anterior. O levita do capítulo 17 estava andando para onde lhe parecesse bem. Deveria acender uma luz na cabeça de um israelita. Mas peraí, a gente tem prescrição para levita. Vocês têm cidades para ficar. Não é onde você quer. O levita serve ao povo, ele oficia os sacrifícios, ele toma conta do tabernáculo, ele é sustentado pelo povo. Mas o da semana passada ele procurava outro sustento e conseguiu, né? Mas aqui você tem mais uma vez, um levita, uma coisa um tanto esquisita, né? Lembra lá a região montana de Efraim? Vamos lembrar aqui no mapa. Efraim está mais ou menos no meio de Israel, tá? Olha ali, ó, amarelinha. Judá é a tribo mais ao sul, grande tribo ao sul. Lembra que Simeão está dentro da tribo de Judá. Judá incorpora Simeão, essa é a grande tribo de Judá. Você tem Dan, que foi da semana passada, os danitas, que foram lá para cima depois, Benjamim, e a partir de Efraim é norte, né? Passou de Guarulhos é norte, é mais ou menos assim. Passou de Efraim, passou de Benjamim é norte. Então, quando as tribos vão se dividir, Benjamim e Judá ficam para o sul, o resto é norte. Aliás, uma coisa que eu não falei semana passada sobre o episódio de Dan no Novo Testamento, lá em Apocalipse 7, quando João escreve e fala dos 144 mil, ele lista das tribos de Israel, ele lista as tribos. Rapidamente ele está fazendo uma ilusão figurada do Israel de Deus, que é a igreja, o total da igreja. Naquela lista de João ele não coloca a tribo de Dan. E uma das explicações é Juízes 18. Dan se corrompeu a tal ponto que ela é tirada de uma lista de tribos que representam o Israel de Deus. Olha o nível de Dan. Está lá em Apocalipse 7, lição de casa para vocês depois. Então a gente está aqui na região montanhosa de Efraim. Tá, ó. Aqui tem uma cadeia de montanhas, mais ou menos nessa direção. Ele está aqui, nessa região de Efraim. Lembra? O que tem em Efraim? Siló. O que tem em Siló? Quem lembra? O tabernáculo. O autor está dizendo, eles estão próximos do tabernáculo, mas mesmo próximos, há corrupção absurda da religião. O tabernáculo não é nem mencionado. Ele está próximo, mas mesmo assim, coisas horríveis acontecem próximo ao tabernáculo. Então, ele adquire uma concubina de Belém de Judá. Então, veja, uma concubina era como uma serva, uma escrava, uma segunda mulher. É isso que era uma concubina. Ou alguém para simplesmente
haver reprodução de descendentes. Alguém para ter favores sexuais. Isso era uma concubina. Era uma segunda esposa. E esse levita, que supostamente separado como santo, né, um levita, ele foi tomar uma concubina para si, peregrinando uma região, olha só, percebe? Então, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Né? O outro também era de Belém de Judá, né? A concubina era de Belém. O outro, exatamente, tem mais um ponto de contato aí, o levita anterior era de Belém. Ele veio de Belém, de Judá. Agora, Belém está sendo citada de novo. Isso é interessante. Estamos no final de Juízes. Qual é o próximo livro? Ruth. Ruth é no período dos Juízes. No primeiro capítulo fala lá, Ruth 1:1. No período em que governavam os juízes, alguma coisa assim. E de onde que acontece a história de Ruth? De onde que eles saem para ir para Moabe? De Belém. Belém está aqui sendo visualizada no final de Juízes. Por quê? Porque o autor quer entrar em 1 Samuel, que é o reinado. Virá Davi de onde? Belém. Cidade de Davi é o local de nascimento. É o rei ideal. Então Belém está sendo está em evidência nesses últimos capítulos. O autor tem perspectiva quanto a isso, ele tem propósito quanto a isso. Ele está colocando Belém em evidência, e já ele vai colocar uma cidade dos benjamitas como contraste de Belém. A gente vai ver já por que isso, tá? Ele podia casar. Sim, os levitas podiam casar. Agora, é curioso que ele está peregrinando, é curioso que ele pega uma concubina, porque não casa, porque não assume e dá os dotes, e não se sabe se ele tinha uma outra esposa, e aqui uma concubina é alguém que dá favores sexuais a ele, ou se ele pega uma concubina e não escolhe se casar, ele só quer usá-la. É um absurdo para um levita. Tá? Então aqui no versículo já tem muita coisa errada junto. Okay? Então, porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Então aqui temos um problema já na língua hebraica de difícil tradução, que os estudiosos aí se dividem. Ela se aborreceu dele. Esse verbo aí no hebraico também e tradicionalmente foi interpretado como ela foi infiel a ele. É possível que esse verbo também tenha essa conotação, esse significado gramatical de ela cometeu prostituição contra ele. É uma difícil tradução. Algumas Bíblias vão ter isso. Ela foi infiel, a NVI tem, ela foi infiel a ele. É difícil mesmo, tá? Eu vou citar aqui, ó. Texto original. Ela age como prostituta. Há essa interpretação muito possível. Foi infiel, enfim. O problema é uma preposição. Aí ela se aborreceu para, contra, sobre. Tem muitas opções, sabe? Então fica difícil bater o martelo. O que aconteceu aqui? Mas o ponto é que houve uma divergência entre os dois, sendo uma infidelidade ou não. Houve uma desavença entre o levita e essa concubina, e ela o deixa e volta para a casa do seu pai, que é em Belém de Judá. Seguinte. Seu marido, ou seja, o levita, aquele que é o levita, a tomou como esposa, mas é uma concubina, não é de fato a esposa, não assume, mas o narrador chama de marido, é ele, tá? Tendo consigo seu servo e 2 jumentos, o que nós estamos vendo aqui? Ele tinha posses. Ter um servo e 2 jumentos naquele contexto é ter posses. Era alguém de posse. Esse é o levita, tá? Ela o deixa e volta para Belém e fica 4 meses lá na casa do pai. Seu marido conseguiu seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ou seja, ele volta para Belém para falar ao coração, para tentar alguma coisa com ela. Ora, depois de 4 meses, também não se sabe por que depois de tanto tempo. O que é estranho, se há um amor assim, puxa, se deixou, vai logo ver. Alguns dizem que
possivelmente ele se aborreceu dela, e aí passou o tempo, faltava o que ele queria usá-la. E ele vai atrás de novo, depois de 4 meses. Ela o fez entrar na casa do seu pai, e este, quando viu, saiu alegre a receber. Então a gente tem aqui o levita indo para Belém, tentar convencer a jovem de voltar para casa. Agora, curioso que foi falar-lhe, obrigado, irmão, foi falar-lhe ao coração. Lá em Oséias, e se você se lembra do texto do livro de Oséias, Israel é a esposa infiel, não é? Deus é o marido fiel. E Deus, lá em Oséias está dito que Deus vai falar ao coração da sua esposa. Deus, como marido fiel, vai fazer isso com a sua esposa que aprontou contra ele. Então a gente tem uma ligação com Oséias aqui, alguém infiel, que deixou, agora o outro vai falar-lhe ao coração. O termo é o mesmo ali, mas já vê que esse levita está muito longe de ser um Yahvé. Muito longe, claro, né? Então, ele foi lá falar com ela, com as suas posses todas. Seu sogro, então, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram e beberam e o casal se alojou ali. Percebe que o narrador não fala sobre ela. Ele falando com ela. O que ele falou com ela? Qual que é o foco? O pai dela. A recepção que o pai dela faz a ele lá em Belém. Tá? É um homem hospitaleiro. Então, a hospitalidade desse pai já vai fazer contraste com alguma coisa que nós vamos ver. Mas o autor aqui ele vai gastar muita tinta escrevendo sobre essa hospitalidade do pai, que às vezes até incomoda a gente. O pai fica insistindo para ele ficar. O pai é muito hospitaleiro. Está em Belém de Judá. Grava isso, eu já vou retomar, tá? Então eles comem e bebem ali e o casal se aloja na casa do pai. O pai parece recebê-lo com alegria. Talvez porque é um levita. O pai quer agradar de alguma maneira. Não se sabe, como eu disse, o motivo desse aborrecimento. Se ela foi infiel, é uma opção possível, muito possível. E o pai soube disso. Talvez o pai não queira tomar as punições de uma esposa infiel. Então ele tenta agradar de muitas formas esse levita, com muita hospitalidade. Não sabendo, o pai é alguém muito hospitaleiro, tá? Ao 4º dia, então 3 dias lá na casa do pai, comendo, bebendo, festejando, enfim. Madrugaram e se levantaram para partir. Quem? O levita, a concubina, o seu servo e os jumentos, né? Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece com um bocado de pão e depois partireis. Ele insiste: come mais um pouquinho, o pão de queijo saiu agora, né? Fica aí. 6. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, o pai e o levita. Não é dito nada da moça a quem ele foi falar ao coração. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te ainda que esta noite queiras passá-la aqui e se alegre o teu coração. Possivelmente bebida, o vinho alegra o coração, lembra esse texto? E certamente deitar-se com a moça. O pai parece que tem um interesse também que ele fique, e o rapaz tem um interesse em ficar. Ele tem a moça ali, ele tem os favores dela, eles estão desfrutando de uma boa convivência ali. Vamos lá. Contudo o homem levantou-se para partir. Porém o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Cara, é insistente, né? É esquisito. Mas é uma hospitalidade. Não quer que ele vá embora. É típico do oriental, né? Ou da pessoa do Oriente Médio ali. Essa hospitalidade é muito típica. Então ele está em Belém. Parece ser algo muito positivo que o autor está mostrando aqui. Alguém que quer que o seu convidado fique. Vamos lá. Madrugando ele ao 5º dia para partir. Ficaram 3, o 4º convenceu. 5º dia, levantou, disse para a moça: fortalece, detende-vos até o declinar do dia. E ambos comeram juntos. Esquisito, né? Dá até incômodo esse cara, né? Então o homem se levantou para partir, ele, sua concubina e seu moço, seu servo. E disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: esse já declina o dia, a tarde vem chegando, perigoso viajar à tarde, tanto por causa de animais ou assaltantes também. Lembra? Israel, né? Como é que estava. A tarde vem chegando, peço que passe aqui à noite. Passe o dia acabando, passe aqui à noite, e que o teu coração se alegre.
Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Quinto dia, de novo essa insistência. Aí o levita falou, não tem mais o que fazer, né? 10. Porém, o homem não quis passar ali a noite, então o levita no quinto dia finalmente falou, não, tem que ir embora. Mas levantou-se e partiu. E veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, com ele os 2 jumentos alvardados, cheio das provisões, do que precisava, como também a sua concubina. Então, após essa hospitalidade tão insistente, que ele fica mais um dia, ou quase 2, ele sai com a sua concubina, ou seja, ele retoma a sua concubina. O sogro é muito generoso e ele vai a caminho de Jebus. Vou mostrar aqui no mapa onde que é isso, tá? Olha lá, eles estavam em Belém Efrata, tá? Belém de Judá, ó, tribo de Judá, Belém, tá? Onde nasceu Jesus, onde nasceu Davi. Eles sobem para Jerusalém, ok? 8 a 10 quilômetros, tá? Coisa rápida aí, em meio-dia certamente faria isso. Eles sobem na direção de Jebus, que é Jerusalém, certo? Antigo nome. E aqui a gente tem uma referência interessante. Jebus, onde viviam os jebuseus, que é um dos povos que Deus manda lá em Deuteronômio, quando Moisés está dando a lei para o povo pela segunda vez. Deus diz, os ferezeus, lembra desses zeus todos? Os amorreus, os jebuseus, destruam-nos todos. Eles estão lá ainda. Destruam-os todos. Deus mandou eliminar esse povo de Canaã, para que não haja o que houve, né? Amizade, vão se enamorar dos seus deuses, vão servir, vão casar com suas mulheres. Os jebuseus estão lá ainda. E isso, lá no capítulo 1, nós vimos que Israel falhou em fazer o que Deus mandou que fizesse. Vai colher consequência já, mas curioso. Olha o que ele diz, eles passam por Jerusalém, e então, perto de Jebus, versículo 11, tendo se adiantado o declinar-se do dia, ou seja, está ficando de noite, é perigoso viajar de noite, animais, assaltos. Disse o moço, servo ao seu senhor, caminhai agora, e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus, e passaremos ali a noite. O que o servo diz? Vamos ficar aqui em Jebus e passar a noite aqui. O dia já está indo embora. A ideia do servo vamos ficar numa cidade que é dos cananeus, dos jebuseus. O que o levita diz? Porém o seu senhor lhe diz, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos a Gibeá. O levita nega isso que o seu servo diz. Ficar em Jebus não. Ali é cidade de gente que não é de Israel. Ali é cidade de ímpio. Lá não, o levita diz, vamos seguir até um pouco mais, até Gibeá. Gibeá fica onde? Na tribo de Benjamim, Gibeá. Veja, um pouquinho a mais, 4 a 5 quilômetros para cima. Gibeá, Ramá também aqui vai citar, está um pouquinho mais acima. Mas eles estavam indo em direção a Siló, os levitas já eles passam por Jerusalém. O levita não quer ficar, porque é cidade que não é do povo de Israel. Parênteses, deveria ser, né? Mas não é. Vamos para Gibeá, que ali é povo de Deus, lá é benjamita, lá é povo de Deus. Disse mais a seu moço, então o levita diz isso, e disse mais, caminha, e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Entraram na tribo de Benjamim, tribo de crente, gente da igreja, acampamento da igreja, não acampar lá no acampamento da igreja, não vão acampar no baile de carnaval dos jebuseus, vão para o acampamento da igreja. Passaram pois adiante e caminharam, e o sol se pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Ok? Estamos juntos aqui? Segura o coração aí. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele na cidade que era dos filhos de Israel, porque ele não ficou em Jebus porque não era dos israelitas. Tinha medo, vai que esses caras são cananeus. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para lhe pernoitar. Você tem um contraste com quem aqui, de hospitalidade? Com o sogro.
O sogro estava em Belém de Judá, eles estão em Gibeá de Benjamim. Você tem um contraste de hospitalidade aqui. O autor está nos mostrando isso. Eles ficaram na praça, que era um local comum de viajantes ficarem esperando que alguém fosse hospitaleiro e os recebesse. Isso era comum no Oriente Médio. E é estranho que eles ficam numa praça com os jumentos estão com provisões, eles não precisariam de muitas coisas, eles não precisariam comer muitas coisas da casa de quem ficar, eles estão providos ali com o jumento, tem um moço e tem uma mulher. Eles passam a noite na praça e ficam ali, ninguém chega a falar, vamos pernoitar aqui na nossa casa. É esquisito isso. É, o povo da igreja. O povo da igreja, tá? O povo da igreja, Israel. Gibeá, irmãos, é a terra natal de Saul, o benjamita. Então aqui, lembra lá no começo, um dos propósitos de Juízes é mostrar também de onde virá um rei ideal. Será Davi. Um contraste com Benjamim, que é Saul. Samuel está escrevendo possivelmente Juízes neste período da monarquia. E ele está mostrando já contrastes entre Judá e Benjamim. Porque o rei ideal virá de Judá e não de Benjamim. Gustavo? Havia alguma indicação de que ele era levita? Possivelmente roupa, possivelmente a roupa. Então quem viu na praça sabia. Certamente. O pai da moça, um levita, é possivelmente a roupa de um levita. Okay? Era comum o levita ter posse dos jumentos? Não era para a herança dele ser só um Então, a herança, tem muita coisa esquisita aqui. O levita era alguém que era sustentado pelo povo, era alguém que vivia em cidades, né? Então você tem muitos indícios de mais um levita corrompido, cananizado, como o outro que foi de Mica. Nós temos mais um aqui, que faz o que é reto aos seus próprios olhos, tá? Ele serve ao povo e é sustentado pelo povo. Okay? Seguindo, já foi o 15, já foi, né? Vamos lá. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Esse era da região montana de Efraim, lá mais para o norte um pouco, mas morava em Gibeá. Ou seja, era um forasteiro, não era um benjamita, ele era de Efraim, mas ele estava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Veja o que o autor está nos dizendo. Um estrangeiro é que olha para eles e fala: peraí, estão na praça? Ninguém de Benjamim faz isso. Um estrangeiro, um senhor, um idoso que não é dali. 17. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os longe da região montana de Efraim, de onde sou. Então veja que o levita é dessa região. Ele foi buscar a concubina em Belém de Judá. Fui a Belém de Judá, para a casa do sogro, e agora estou de viagem para a casa do Senhor, possivelmente aqui para Siló, que é justamente na região montana de Efraim. E ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Veja que o levita fala: eu tenho aqui tudo que a gente precisa, mas mesmo assim, ninguém nos dá acolhida. Estamos na praça. E aí, o velho diz. Então disse o velho: paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fica meu caro. Então somente não passes a noite na praça. A preocupação do velho é: sai da praça. Ele está no acampamento da igreja, ele está em terra do povo de Deus, e diz: se faltar alguma coisa eu dou para vocês, agora ficar aqui não fica na praça. Levou-o para casa, 21, e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Lembrou da hospitalidade um pouco do pai, não é? Comeram e beberam, faltou se alegraram aí, mas lembra um pouco a hospitalidade do pai da moça. E aí prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, como diria a música. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, o que é isso? Filho de Belial é filhos da perversidade, tá? Não é necessariamente um deus,
Ele é filho da inutilidade, filhos da perversidade. A melhor tradução, filhos da perversidade. Cercaram a casa batendo a porta e falaram ao velho senhor da casa dizendo: traz para fora o homem que entrou na tua casa para que abusemos dele. Você lembrou de quê? O quê? Sodoma e Gomorra. Aonde isso está acontecendo? Na casa de Israel, em uma cidade israelita. Traz para fora o moço que está aí, porque a gente quer abusar dele. Os homens de Gibeá. O moço não quis ficar em Jebus, porque lá é cidade de cananeu. Vamos mais para frente para Gibeá dos benjamitas. Chega lá, ninguém os acolhe na praça. É esquisito. Parece aqueles filmes estranhos assim. Não é assim, chega na praça tudo esquisito, as pessoas olham a cortina assim, olha para ver quem está chegando, a pessoa... É esquisito, tá tudo esquisito aqui. Chega um velho que não é dali e fala: sai daí. Sempre tem um filme, aquele que avisa, né? Saiam daqui, aqui é amaldiçoado. Sempre tem um filme assim. Chega esse velho e fala: sai daí, vão para minha casa. À noite, batem na porta já querendo abusar do homem. O senhor da casa, o velho, saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos, aqui irmãos é do povo, tá? É da própria cidade ali. Não façais semelhante mal. Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Ele quer ser gentil ao seu hóspede. Não façam isso. Mas olha o velho: minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei-as delas o que melhor vos agrade, o que for reto aos seus próprios olhos. Porém a este homem não faça semelhante loucura. O velho fala ao levita: não. Talvez pela um levita, não se sabe, um hóspede homem. E aqui mais uma vez Juízes mostrando como é que os homens de Israel tratavam as mulheres. Olha só: minha filha virgem e a concubina dele, humilhem ela, façam o que vocês quiserem com ela, mas não mexam no meu hóspede. Esse é o velho que Você sabe que ele era um levita, normalmente Deus. Tudo isso é entre aspas, boas aspas, né? Possivelmente o velho tinha um levita em casa. Então, não mexam com ele, mexam com a concubina e com a filha, e com a minha filha, mas com ele não. Isso lembra muito Sodoma e Gomorra, não é? Sodoma e Gomorra, os dois anjos, não é? Entraram na casa de Ló, vieram os homens, sabe que a gente quer abusar deles. Mesma história, muito parecida, muito parecida. O que o autor está nos dizendo? Olha o ponto que os benjamitas chegaram. O paralelo é claro aqui, o autor está nos dizendo isso. Sodoma e Gomorra chegou aqui, no povo de Deus. O nível de pecado do povo de Deus é o mesmo de Sodoma e Gomorra. Porém, aqueles homens não quiseram vir, então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, o deixaram. Os homens insistiram que queriam o homem, mas a moça foi jogada para eles. Alguns aqui nesse versículo 25, há uma tradução também disputada, se quem jogou foi o velho ou foi o levita. As duas opções são possíveis em algumas traduções. Ele tem o pronome lá, a concubina dele, ou ele jogou a sua concubina. É possível isso. Seja o que for, seria pior se fosse o levita, mas não sei, menos pior, sei lá. O ponto é, a moça foi jogada para eles, pelo velho, e se foi o velho, o levita não fez nada. Se foi o levita, você não tem nem palavras. O ponto é que o levita ficou quieto e o velho ficou quieto diante da ameaça. Pensa assim na situação ideal. Temam a Deus, seria o ideal, né? Temam a Deus. Não, esquece. Atenção que vocês são do povo. Corrigir de alguma maneira. Ninguém se corrige, percebe? Desde o capítulo 17, ninguém se corrige. Então eles abusam da moça a noite toda e a deixaram para amanhã. 26. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, o levita, e ficou ali até que se fez dia claro. Ninguém vai atrás dela, né? Ela é dada, jogada, e depois da noite toda ela vai se arrastando, cai à porta da casa e fica ali até o dia se fazer claro. Levantando-se pela manhã o seu senhor, veja, ele dormiu.
O levita dormiu. Sabe se eles voltaram a beber, a comer, aí não se sabe. Mas ele dormiu. Essa é a concubina. Vindo a mulher. Isso, ela caiu à porta. Ela foi abusada a noite toda. Tá, não é a filha. Não. O que deram foi a concubina. Ah, tá. A concubina. O que parece que a filha não importava tanto. Eles queriam fazer mal ao levita. Porque deram a concubina. E de alguma forma satisfez essa ânsia desses caras. Eles queriam um homem. Não foi dado um homem. Foi oferecida a filha do velho e a concubina. Ao final deram a concubina, que tinha ligação com o levita. Parece que eles queriam humilhar o levita. Eles queriam fazer algo assim com o levita. Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre a soleira, o limiar. Ela estava possivelmente aqui morta já, não se sabe quando ela morreu, mas ela já estava ali, desmaiada certamente. Ele sai para ir embora e vê ela jogada, desmaiada ali no seu caminho, à porta da casa. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Esse é o levita. Levanta e vamos embora. Olha o nível da pessoa. Porém, ela não respondeu, possivelmente já morta ou desmaiada, desacordada. Então, o homem apôs sobre o jumento, dispôs e foi para a sua casa. Não acabou aí. Chegando a casa, tomou de um cutelo uma faca e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Da nem a gente para engolir seco, né? Ele pega a moça que ele deu, ou que ele consentiu que fosse dada para ser abusada a noite toda. Ela volta para casa, ele dorme, ele acorda, vê ela, fala: vambora, levanta. Ela não responde, põe em cima do jumento, leva para casa e despedaça ela, esquarteja ela em 12 partes. E as enviou por todos os limites. Certamente esse envio foi com a história. Ele mandou mensageiros contando a história, porque o versículo 30 termina assim: cada um aqui isso presenciava. Ou seja, essa entrega dessa parte da moça. Não foi que ele pegou os pedaços e distribuiu, não, né? Possivelmente foram mensageiros distribuir isso. Não se sabe se foi ele mesmo que fez, viajando Israel, ou se mensageiros. Mas a história foi junto. A história foi junto. Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Ele esquarteja a moça, mandando um recado para Israel. Olha o que fizeram. Na verdade, ele não é nenhum santinho, né? Ele a deu para isso. Ele não lutou por ela, era uma concubina, alguém que ele usava. Ele esquarteja e manda as partes dela para as tribos de Israel. No começo parece que ele gostava dela, porque ele foi lá para tentar convencer ela a ficar. Então, depois de 4 meses, o que eu acho estranho, depois de 4 meses ele vai atrás. Não Ok, parece que ele foi tinha atrás dela. interesse, né? O que parece que ele tem um interesse. Eu usaria essa palavra, mais do que gostar dela. Entendi. Porque eu acho que ele tinha um interesse do serviço que ela podia dar a ele. Mais do que amá-la ou gostar. Porque não se tem nenhuma palavra dele a ela no texto, percebe? Ele foi falar ao coração. Você não tem... A única palavra que ele fala a ela no texto qual é? Levanta e vamos. Depois dela ser abusada a noite toda e estar desmaiada ou morta. Ela não sei, é a única palavra que ele fala a ela. Levanta e vamos. E até o dia de hoje, escrito aí, né? Nunca em Israel se fez isso. É uma história que nunca se ouviu nada parecido. Considerem isso e falem, estamos falando sobre isso até hoje, né? Estamos falando sobre isso. Esse é o nosso texto, um dos textos mais sinistros da Bíblia. A pergunta é, o que a gente faz com isso, né? Então vamos lá, vamos finalizar aqui. Vamos para a nossa estrutura. Bom, uma estrutura simples aqui, ó. Vamos lembrar a nossa história. O levita recupera sua concubina, ok?
Recuperou porque ele perdeu. Não se sabe se ela foi, só lembrando, não se sabe se ela foi infiel a ele. Tem essa possibilidade dela ter se prostituído e aí ela vai embora com medo de alguma punição, ela vai para casa do pai. Depois de 4 meses ele vai atrás, tem aquela hospitalidade até exagerada do pai dela, né? Fica mais, ele fica, depois ele recupera ela e vai até Gibeá. O que acontece nesse caminho? O servo fala, vamos ficar em Jebus. Ele fala, não vamos ficar não, porque aqui não é terra de filho de Israel. Certamente ele tinha medo de alguma coisa. Vamos para Gibeá. Chegou em Gibeá, que fica em que tribo? Benjamim. Gibeá, terra natal de Saul. Tá? Ele tem uma hospitalidade do ancião, certo? Tem a hospitalidade do ancião, depois vem a maldade dos gibeonitas para com a concubina. Eles querem abusar do levita, mas é dada a concubina. A crueldade do levita para com a concubina, ou seja, ele a vê no chão, ele é cruel com ela, tanto em, vamos embora, levante, vamos, ela não responde, põe o jumento e despedaça ela em 12 partes com uma faca. E a conclusão da nação sobre o ocorrido. Nunca se viu nada assim, desde que o povo chegou a essa terra. Nunca se viu nada assim. Agora abra em Oséias. Agora a gente tem uma referência a essa passagem em Oséias. Antes de Joel se ajudou. Hoje Oséias 9:9 e Oséias 10:9. Alguém lê, por favor, Oséias 9:9. 9:9. Eles se afundaram, é isso? Oséias 9:9. Eles se afundaram na corrupção como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. O que tem nesse texto? Corrupção, injustiça, pecados, como nos dias de Gibeá. A referência de Gibeá ficou marcada. É um tempo de corrupção, injustiça e pecados muito graves. 10:9, perdão. 10:9 de Oséias. Ninguém? Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade, filhos de Belial, é isso. Não há de alcançar-te em Gibeá. Gibeá, de novo, referência como pecado perverso. Pecado perverso em Gibeá. Oséias retrata isso. E a gente pode... Poucas conclusões para a gente ir para o nosso final aqui. Bom, Israel se tornou o que aqui? Parecido com Sodoma, é a nova Sodoma, né? Tem Nova Odessa, Nova York, Nova Sodoma, é Gibeá. O que essa passagem nos traz? Não tem Yahvé aqui, certo? Cadê Yahvé? Não tem um mínimo de temor, só tem a evidência de que Israel se tornou um povo cananeu, tal qual Sodoma e Gomorra. Todos os personagens aqui fazem o que é reto aos seus próprios olhos. Todos. Tanto o levita, o pai da moça, querendo também, quem sabe, algum interesse do levita ficar na casa dele, a moça, os benjamitas. E um dos aspectos importantes aqui que os comentadores fazem são todos anônimos, não é? Não tem nenhum nome aqui. E uma das justificativas para esse anonimato, você não tem o nome da moça, do levita, do pai, do velho, é o pai, é o velho, é a moça. Qual é a conclusão que se chega? Por que tem esse anonimato? Possivelmente porque não dar nome universaliza, do tipo, é assim que era um levita nessa época, é assim que é um pai nessa época, é assim que é uma moça nessa época. Universaliza as pessoas. A situação está tão degradante que não se dá nome. Senão eu poderia falar, não, mas esse caso foi o caso só do Moisés ali, do Isaac, que foi o levita. Não. Não ter nome
torna geral. É aqui uma citação, ó. O anonimato passa a impressão implícita de que cada indivíduo de Israel era perigoso, porque cada indivíduo fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Por isso o anonimato. Podia ser qualquer um. Podia ser qualquer um. O que lembra o texto do Novo Testamento que te lembra isso? Não tem nenhum paralelo no Novo Testamento, mas tem uma igreja que ali se fez algo que nem nos gentios, nem entre os gentios era visto. Quem lembra? Corinto. Mas não dá uma ligação nem entre os gentios se faz o serviço que vocês estão fazendo aí. É isso aqui. Em Sodoma se fez isso, só que agora faz em Benjamim. É uma história macabra, né? Perversidade moral absurda aqui. Bom, vamos lá para a nossa conclusão para a gente tentar chegar no ensino do texto. Por que esse texto está na Bíblia, né? Podia não estar, né? Mas isso que faz a Bíblia também um livro muito confiável. Claro, tem muitas justificativas e muitas explicações, mas a Bíblia não esconde o pecado do povo de Deus. A Bíblia não esconde os pecados de Pedro. A Bíblia não esconde os pecados de Israel. Um nível desse pecado poderia falar, vou escrever isso aqui não, mas é muito ruim para alguém ler isso. Não, vai escrever isso. É inspirado por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Deus nos deu as histórias para que nós tenhamos a revelação dele, de quem ele é e de quem o homem é. Então, se é inspirado, temos que ter ensino aqui. Para a gente chegar no ensino, vamos lá dos nossos passos. Sobre o que o texto está falando? Fala, pastor, antes disso, fala. Eu acho que a constatação do povo também seria importante na sua estrutura. Porque... Constatação do povo? Quando eles recebem... O último ponto? Então, mas é que a conclusão acho que merece um destaque. Porque assim, também ninguém falou nada. Conta uma história dessa para mim e eu falo assim, nossa, eu nunca vi isso. E a vida... Entendi. Sério. É que no capítulo seguinte, vão se levantar para fazer algo contra Benjamim. Capítulo 20 vamos dar uma lição dos benjamitas. Talvez isso amenize um pouco, mas eu entendi o ponto. É que eu acho que assim, Entendi. Até assim, o autor colocar essa editoração aí, Claro. e com um comentário tão Leve, né? Eu nunca se viu isso. Nossa, aí eu pergunto, viram isso no Egito, por acaso? Também não. É muito pesado para uma leveza de conclusão, é isso? Conclusão. Pois é. Porque depois tem uma reação, um comentário de você receber um pedaço de uma sua chegada em casa, assim, nossa, coisa boa. Não sei se alguém lendo esse versículo nunca se viu em Israel. Tem um certo peso, parece ter certo peso ainda. Isso nunca foi visto em Israel. Não sei, aí uma interpretação assim, qual é o tom desse? Nunca foi visto. Percebe assim, nunca se viu isso. Ou, nossa, nunca se viu isso. A interpretação, o tom da nunca se viu pode mudar. Sei lá. Eu acho que isso dá um gancho para a reação. Tá, entendi. O versículo capítulo 20 vai ter a reação, mas vai piorar as coisas, vai ter guerra civil. Mas é que assim, nunca se viu isso leve, e do mesmo jeito que ninguém é repreendido em ponto nenhum, era o momento de Israel olhar para isso e falar, preciso... Precisava vir um Paulo lá em Corinto e falar, vocês estão fazendo, nem que o gentil faz, precisava de um líder para fazer isso. É Corinto Eu acho que aqui. vai dar um gancho para a reação. Eliseu. Nenhuma das tribos, aí está faltando, nenhuma das tribos vai receber o pedaço, que deve ter recebido a história junto. Nenhuma das tribos voltou, vamos então voltar para a lei. Vamos voltar. Foi mandado fazer, porque isso é consequência De abandonar, deu o Deuteronômio, é consequência. Está pior, desobedecendo tão pior do que Sodoma. o povo que mandaram
Deus já mandou fogo para ele, vai chegar para nós também, acorda. Mas nós vamos ver semana que vem que eles vão guerrear entre si e não voltar para a lei. Não há um arrependimento, vai haver uma guerra entre eles. Uma guerra civil, vão matar mais de tantos mil. Justiça com as próprias mãos. Falta um rei. É esse o tom dos capítulos finais. Falta um rei. E é por isso que o próximo livro é 1 Samuel. Contando que Ruth é parte de Juízes, 1 Samuel, então veio o rei para ordenar isso de alguma maneira. Eu achava ele meio torto, mas ele tá bonzinho comparado a isso que vinha acontecendo. O que? Eli. Minha mãe estava olhando e fala, você bebeu. Tá bem? Agora, o primeiro rei que vem de Gibeá dos Benjamitas. O que você tem que... O que vem na sua cabeça? Percebe como a Bíblia é toda linkada? Porque você lê solto assim, Saúl lá de Gibeá, de Gibeá. Você tem que ler Juízes para saber o que veio de Gibeá. Olha como a Bíblia é muito coesa, é muito bonito ver isso. Saúl é de Gibeá dos Benjamitas. Mas olha, você vai ver que Paulo é um benjamita depois. Curioso, né? Paulo matava crente, mas Deus os transformou. É um benjamita também. Bonito isso. Vamos lá. O que eu escrevi aqui? O texto está falando sobre os acontecimentos em Gibeá que envolveram a morte da concubina do levita. Samuel, está escrevendo sobre o que agora? Sobre tudo o que aconteceu que envolveu a morte da concubina. O que é? Aí você pega lá a estrutura. O levita foi pegar uma concubina, ela se aborreceu dele, foi por causa do pai, ele foi por causa do pai, pegou ela depois de volta, foram para Gibeá, passaram em Jebus, não quiseram ficar em Jebus, chegaram em Gibeá, ficaram na praça, não foram acolhidos, um velho de Efraim os acolheu na casa, vieram homens para abusar sexualmente do levita, deram a concubina, mataram ela. O levita pegou, levou embora, esquartejou e mandou para as tribos. É isso que eu resumi, tá? No que o texto está dizendo. Tá grande aqui, eu não vou ler não. Mas é o resumo do nosso texto. Eu resumi 30 versículos em 10 linhas, 12 linhas. É difícil. Depois dessa leitura aí, eu não queria dormir de mão dada. Vamos lá, gente. O que nós aprendemos com esse texto de hoje? Eu não sei. Por que esse texto está na Bíblia? O que a gente aprende com esse texto de 2024? Que é a palavra de Deus. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Romanos 15, 4. Para que tenhamos esperança. Para que, segundo Timóteo, para nos corrigir, nos educar na justiça. Por que esse texto está na Bíblia e qual é o ensino para hoje? Pensa, vamos lá, vamos tentar eliminar possibilidades. O texto fala de Deus, sobre o ser de Deus? Não. O texto não fala sobre quem Deus é. Parece que Deus abandonou todo mundo, interessante. A própria sorte. Romanos 1, né? Lembra de Romanos 1? Deus abandona. Não tem Deus aqui. Deus abandonou esse povo. O povo faz reto aos seus próprios olhos e quer fazer. O que Deus faz sabendo de toda a Escritura? Não tem um versículo que fala assim, então eu vou entregar. Romanos 1, de 18 em diante, fala que os homens sabem da revelação de Deus, abafam essa revelação e por isso a ira de Deus está sobre ele, Deus os entrega aos seus prazeres. É isso aí, não é? Foi a hospitalidade do Senhor, né? A hospitalidade tanto do Pai, que é um pouco exagerada até, quanto do Senhor, mas o Senhor que assim, tipo, parece que ele já sabia que podia acontecer coisas horríveis com ele. É aquele senhor do filme de terror que fala, não fiquem aí, aqui tem uma história macabra. Só que esse mesmo senhor que recebe bem, é quem entrega e fala, tem minha filha virgem, minha filha... É esse velho que faz isso. Será que é porque ele viu um Levítico, um homem diferente ali na casa dele? Possivelmente, ele tinha os interesses dele. É gente com interesse particular querendo o seu próprio interesse. Todo mundo é assim aí. Inclusive o cara que hospeda bem. Quando chega para um problema, ele leva ela aqui, a minha filha inclusive. Essa proteção ao levita, sacrificando a própria filha, o cara que ele acabou de conhecer. Mas Deus tem uma aceitação. Esquisito. E a gente achava que o levita era o homem de Deus. Então você vai proteger o pastor, a cabeça da minha cabeça, eu acho que é isso. Possivelmente, o texto não diz qual foi a motivação pela qual o homem protegeu o levita. Talvez, primeiro, por ser homem, as mulheres já eram relegadas, já eram inferiores.
Então o meu hóspede é um levita, não toca nele. Leva até ela, minha filha, mas nele não toca. As mulheres são completamente desprezadas aqui. Mas os levitas, no caso do levita, ele já é um levita assim declinado já, né? Esse senhor aí, no caso, ele já deveria então classificar, se ele também fosse do bem, ele identificaria como se tratava com um levita original. Um levita com uma concubina. Isso, Seria esquisito. O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui peregrinando? Porque ele tem cidade de levita. porque assim, Israel já estava, o povo já estava declinado, declinando total, né? Quer dizer, não sabia, mas uma religião falsa, vai. Religião falsa, isso. Nós vimos semana passada. A tribo de Dan criou um santuário para eles. Até os assírios invadiram, ficou lá. Porque assim, é de costume das pessoas verem então os sacerdotes como cristão, crente, né? Um crente, né? No caso, vendo esse levita num traje de levita, você vê que ele era tão especializado, né? Nesse cerimonial de cortar os animais. Que ele corta a moça. Inclusive, o verbo lá usado que ele destroçou é o mesmo verbo usado para o que os levitas faziam com os animais para sacrifício. Às vezes o autor aí, no caso, ele quer focar a questão do pecado e a questão da falsa religião, porque na verdade todos nós, se nós não abrirmos os nossos olhos, seremos enganados pelas falsas religiões que existem atualmente. Eu vou ficar com a questão do pecado. Eu acho que a falsa religião nós tratamos na semana passada, porque foi o foco ali. Tanto Mica e sua casa, a sua mãe, quanto os danitas fizeram uma falsa religião. Aqui nós não temos adoração a ídolo, nós temos pecado moral, perversidade absurda de homens querendo abusar de um outro homem, levita, e de entregarem a mulher, abusarem da moça e o levita pegar ela e esquartejar. A gente tem um pecado aqui, eu diria não, o foco não é religioso, ainda que, claro, a religião está por trás disso. A falta da verdadeira religião está por trás disso. Mas você tem uma degradação moral aqui, mais do que o foco é religioso. Foi já 17 e 18 os capítulos. O 19 é decadência moral, chegou num nível assustador. E tanto é que quando o professor vai nos ensinar essa lição, sempre você está contando Deuteronômio. no caso aí da questão deles quererem o nome, está lá em Levítico, né? Levítico e a lei, eles estão contra a lei o tempo todo. As ações do levita são contra a lei. Ele peregrinar, ele ter uma concubina, uma segunda mulher, uma amante. É tudo contra a lei. Por isso que eu acho que na visão de Deus, na questão de Deus, ele viu que pela lei ninguém ia se salvar mesmo, né? Porque se ninguém segue lá o que tem que seguir, né? Então, vamos lá, estamos chegando perto do ensino do nosso texto. Você tem o Israel, que abandonou o Senhor, porque como é que começa o nosso texto? Nos dias em que não havia rei em Israel. Falta um líder. Lembra, isso é importante para a gente interpretar. O autor quer nos mostrar. Falta um líder. Vou te mostrar alguma coisa em decorrência dessa falta. Vem a história. Mesma coisa da semana passada. Não tinha rei em Israel, cada um fazia o que era reto. Vou te mostrar um exemplo. Vem Mica e a sua família. E os danitas. Então, a chave para a gente entender o ensino é: não tem líder. E cada um faz o que quer. A importância de ter um bom líder. Estamos chegando perto. Mas quando não se tem um líder e se despreza o Senhor, a lei, o que acontece com o povo de Deus? Vou te dar um exemplo. É isso que eu entendo ser o ensino do nosso texto. Quando não há liderança do povo de Deus e o Senhor e a sua lei são desprezados, a perversidade e a gravidade do pecado chegam, faltou um erro, a níveis profundos, aonde? Lá nos cananeus, no meio da igreja, Corinto. Paulo precisou falar: como assim? Vocês estão fazendo isso? Se seguia um, né? E vocês ainda se falam, são espirituais. E está na igreja isso. Um filho dormindo com a madrasta. E vocês acham que está tudo bem.
quando a lei é desprezada, quando o Senhor, quando não tem uma liderança firme e fiel, o pecado do povo tende a chegar em níveis perversos. Eu acho que esse ensino é certamente para sempre, não é? Não queiram fazer o teste, por favor. Por isso tem disciplina na igreja. Veja como a falta de liderança é grave. Vou colocar um meio aqui. Fala, dona Eunice. Eu ia falar do pai dela. O pai dela, você reparou que ele não deu nenhuma coisa para ela, não perguntou para ela se ela queria ir com Levita, não perguntou nada para ela. Acho que ele queria escrever Só o tempo todo ele estava só agradando o Levita. Boa palavra, dona O Eunice. tempo todo ele ficou agradando. O levita. E ele usou ela como um objeto, como se ela não fosse nada. Eu concordo com a senhora, Ela porque entregou ela para tanto o pai quanto o levita tinham interesses. E a filha era um objeto dos dois, possivelmente. Eu penso assim também. Eu acho que era uma filha bem trabalhosa, né? Agora, era um pai que recebeu bem, mas é esquisito aquela hospitalidade tão exagerada. Não fica mais. Ela não é mencionada. Não há diálogo com ela, há só deles dois. Ela não é nem mencionada quando ele vai buscar para falar ao coração. Falar o quê? Nem se sabe. não valia nada, né? Volta com ele, não valia nada. Mais um exemplo do que os homens de Israel eram. Uma boa palavra. Então eu entendo que o nosso ensino desse texto é esse. Perversidade e gravidade do pecado podem chegar a níveis horrendos na igreja. Levando em conta que Samuel deve ter escolhido algumas histórias para colocar. Deve ter tido mais. Você imagina, são 400 anos desse período aí, mais ou menos, de juízes. A liderança, a conclusão aí é que a liderança no povo de Deus é necessária para que o povo não chegue nesse nível. Mas não seria que eles. É que assim, o que eu estou pensando? O tempo todo aí eles esqueceram completamente de Deus. Certo? Não tem tanto que o autor não coloca. Então, assim, Deus, sei lá quem é. E aí, eles, ao mesmo tempo que eles esquecem, ninguém faz. Tem um que eu tenho que prestar contas. Ninguém vai para Deus para prestar contas em nenhum momento, mas também, em outros momentos, a liderança que havia antes também falha. Quando não há liderança no povo de Deus, eu estou dizendo que poderia colocar fiel ali, liderança fiel. O ponto é, o autor começa, não havia rei em Israel. Ele está nos dizendo o quê? Não tem alguém que tenha em Israel a capacidade ou a autoridade de dirigir o povo, orientar o povo, colocar o povo na linha. Mas Não tem esse povo. Quer complementar, pastor? colocar na linha não seria colocar na linha assim, no sentido de trazer a palavra de Deus, não seria Também. a função do sacerdote? Então, o rei tinha o rei era levantado por Deus para guiar o povo. Não era a função sacerdotal do rei, mas o rei colocaria ordem nas coisas, colocaria correções nas coisas, inclusive no que estava de errado na questão religiosa. O rei tem essa autoridade e era ungido para isso. Também colocar ordem na religião também. Ele não oficializava, tanto que Saul foi fazer e foi punido, e sacrificou. Mas ele colocava ordem nisso. Eu acho que Provérbios, eu não lembro no começo, a Raquel deve completar, não havendo sábio a liderança, O povo se corrompe. e aí eu acho que a gente tem o contexto de já olhar para a questão de Adão e Eva e olhar um sistema hierárquico na sociedade. Ou seja, quando Deus fez o homem, ele coloca uma cadeia De liderança. funcional, de liderança. Ok. Então, assim, pós-queda, é lógico que nós vamos ter a desvirtuação da liderança e dos liderados, mas todo o contexto bíblico, ele prevê uma liderança.
Desde o começo. Então, se você for olhar para antropologia, você vai ver que é necessário que haja liderança em todos os ambientes para se manter paz, cordialidade, uma série de Ordem. coisas. Tá? Então, eu acho que quando a gente olha para isso, a gente precisa trazer a importância para dentro do povo de Deus, de como Deus formatou o Antigo Testamento, o povo de Deus do Antigo Testamento, e como ele formatou a igreja no Novo Testamento. Qual é a importância da liderança nesse sentido? Quando Davi é o rei, Davi escreveu Salmos. Ele não era sacerdote. Ele tem uma posição de liderança do povo, e quando ele fala, isso respinga no povo. Porque o líder levantado, ungido do Senhor, falhou. O povo vai sofrer nas diversas áreas. Ele não cuida do ofício da religião, mas ele cuida do povo, que inclui a religião. Ele põe em ordem. Ele leva o povo de volta ao que é certo, ainda que ele não oficie como sacerdote. Mas ele traz o Senhor como o rei. Deus reina por meio de Davi. É Deus reinando. Então, como é que Deus reina o seu povo? Por meio da sua palavra, das suas prescrições. Davi põe isso em ordem, ainda que ele não oficie como sacerdote. Isso poderia ser o pai também, que é o líder de casa? Sim, essa questão do reinado de Deus, você tem a ideia de o homem tem essa função real na casa. Ele é o líder, ele é o sacerdote, rei, profeta, sacerdote do lar. É o homem. Ele tem essa função de reinar nesse sentido. É só voltar lá, bater em 1 Coríntios de novo. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, da igreja. Então você tem falta disso, você tem caos. Caos. Por isso a importância de líderes fiéis, palavra de Deus regendo o povo e o líder. Senão, imagina uma igreja, vamos colocar aqui em termos bem práticos, sem liderança. Aquela assim, pessoal, vamos nos reunir aqui, cada um fala uma coisa que quer, assim a gente lê um texto aqui, cada um fala o que acha. O que você acha que vai acontecer? Fala a verdade. Não, isso parece muito amoroso, não parece? Muito bonito. Mas conhecendo o coração do homem, o que vai acontecer? Não, aqui a gente não corrige ninguém. Deus é pai. Deus não é. Pensa no que vai acontecer numa igreja assim. Uma confusão, uma desordem total. Pecados. Ninguém para, não tem fundo do poço. Porque Deus é amor. Não vamos corrigir. Até entre os irracionais, que a gente chama de irracionais, todos os animais têm a liderança. Sem isso, vamos vai para cada um do lado. Até isso Deus imprimiu na natureza, né? O líder da matilha, não é? Uma colmeia. Respinga na sociedade. Respinga na sociedade. Mesmo eles não, de Deus. Eu vou Pode- ainda perto do Alex, mas eles